Aí, quase orando. Hum. Vamos lá, galera. Papel e caneta na mão e vamos para cima. Hoje eu quero falar, eu senti de falar hoje, de, de me aprofundar para que fique mais claro para vocês do que eu falei na aula um da semana passada, que o artista ilimitado, ele é sobre um jeito de ser. Muitos de vocês experimentaram esse jeito de ser na semana passada. E eu fiquei muito feliz que teve os depoimentos, a galera mandou lá no grupo, e eu falei, ó, entrou dentro do jeito de ser do artista ilimitado. Expressão autêntica, desapego dos resultados, abrir mão, tá totalmente presente, abrir mão das consequências, propósito, fazer pelo propósito. O propósito é o êxtase, porque as consequências a gente disponibiliza para o ilimitado. Felicidade, porque expressar quem você é preenche. O que nos preenche é expressar quem a gente é. Então, alguns de vocês começaram a experimentar isso. Quem não experimentou isso ainda, hoje e no decorrer das nossas aulas do desafio, procure experimentar. Quem experimentou esse estado de ser, permanecer nesse estado de ser. O Wilde até falou, isso me tirou um peso tão grande. Você pode compartilhar, Wilde, aqui? Eu vou abrir sua câmera, que é importante você comentar aqui com a galera. Cadê o Wilde? Isso me tirou um peso tão grande que nem consigo explicar. Cadê o Wilde? Deixa eu procurar ele aqui. Conta pra galera, Wilde, se puder falar, vou pedir você para abrir o áudio aí. Conta pra galera aí para que eles peguem essa frequência que você se expressou. Peraí que eu só tô ligando minha câmera, que ela tá desligada, Tranquilo. porque é do OBS e eu tava almoçando. Estão ouvindo, pessoal? Eita, tá meio Fala aí, baixo Wilde. aqui. Pronto, tá me vendo aqui, tá? Não tá? Tô aqui. Engraçado, tá baixo o som aqui pra mim. Pera aí. Teste, som. Ah, agora foi. Ah, ok. Então, eu comecei, eu falei lá no grupo um pouquinho da minha história na música. Eu quis resumir o máximo possível, porque é uma história bem complicada. Eu fiquei durante 10 anos da minha vida literalmente apagado da música, esquecido da música, porque eu criei crenças limitantes na minha mente que eu deixei que fossem verdades, devido a dar voz ao externo. Então, tipo assim, muita gente que falava, isso não vai te dar futuro, isso não é pra você. E mesmo eu sabendo que era possível, porque eu já tive a oportunidade de vivenciar algumas experiências incríveis na música, como participar de programa de televisão, gravar um single no Brasil, eh, e vivenciar muitas coisas. Só que no momento de fraqueza eu deixei com que aquela frequência externa que não estava alinhada com os meus objetivos fossem maiores. E isso eu desisti literalmente da música e falei que isso não era mais para mim. E a partir daquele momento, a música deixou de fazer sentido e minha vida deixou de fazer sentido. Porque desde quando eu era criança, desde os 6 anos mais ou menos, para mim a música era o sentido da minha vida. E quando eu fiz isso, eu não consegui me encontrar em lugar nenhum. E eu fiquei vivenciando isso durante 10, 12 anos mais ou menos, como se eu tivesse perdido no mundo sem uma direção. E foi quando eu conheci a live da Paula. Aí eu conheci a live da Paula, Consegue e aí aumentar seu quando. áudio, Wilde? Pera aí, deixa eu. Olha se tá melhor agora. Ah, foi. Agora sim. Ah, ok. É,
Então, eu conheci a live da Paula no meio do ano passado, e até então eu tinha trauma de escutar minha voz cantando. Porque as crenças que eu criei, os bloqueios que eu criei na minha mente foram tão grandes que aquilo se tornou uma verdade absoluta, onde que pra mim eu não era afinado, não cantava, era tudo horrível, muito, muito ruim mesmo. E num dia, numa brincadeira, eu subi numa janelinha e insistiram muito pra me cantar uma música, e aquilo dali foi o começo da virada de chave na minha cabeça que eu poderia fazer aquilo. Aí eu comecei a cantar em algumas janelinhas, aí fiquei até mais ou menos novembro, outubro, até outubro do ano passado. E quando foi outubro do ano passado, eu tomei a decisão e falei assim: agora sim eu vou viver essa experiência de música dentro do TikTok. Só que alguma coisa estava faltando na minha cabeça. Porque eu fazia, eu não sentia felicidade. Eu não sentia aquela mesma felicidade que eu senti quando eu tinha ali os meus 7, 8 anos de idade, que eu cantava e que pra mim tudo era possível no mundo. E foi aí eu comecei a fazer as aulas. E foi surreal essa virada de chave. A minha mudança de postura na live, eh, a minha confiança no que eu estava fazendo me fez dar uma reviravolta gigantesca. E eu fiz a minha live no sábado. Sim, no sábado. Foi uma experiência, tipo, que sinceramente eu não consigo explicar. E não foi sobre moedas. Porque se eu posso ser aberto em relação a moedas, eu fiz 47 moedas em 3 horas. Só que eu tive um prazer tão grande de fazer essa live no sábado, que nem lives que eu já cheguei a ganhar 40 mil moedas foi tão gratificante quanto a de sábado. Então a de sábado, pra mim, ela realmente ela fez um sentido na minha vida, que foi o ponto inicial onde que hoje eu acredito que sim, eu sou um artista, eu tenho potencial, eh, eu vou conseguir chegar nos meus objetivos e estou alinhado literalmente com a frequência do universo que vai me fazer chegar, porque eu tenho um poder que existe dentro de mim. Só que esse poder estava guardado e hoje eu tenho essa liberdade de acreditar que isso é possível. E quem vai decidir isso não são as pessoas de fora, sou eu. Então, pra mim, tipo, foi mesmo surreal a minha live no sábado. Inclusive, eu recebi feedback de uma pessoa que falou assim comigo que é a melhor live que ela já frequentou no TikTok e que ela tem um prazer e uma enorme satisfação de estar ali comigo me escutando, que eu consigo curar os problemas que ela tem durante o dia. Isso pra mim não tem preço, porque pra mim a música, pra mim hoje no meu sentido, é realmente isso, é poder fazer uma mudança significativa, nem que seja de 1% na vida de cada pessoa. Esse pra mim é o sentido da música. Não é sobre moedas, não é sobre ganhar dinheiro, porque isso vai ser uma consequência do que eu estou fazendo, uma consequência do meu trabalho. O verdadeiro sentido pra mim é poder vivenciar a música e fazer com que as pessoas que me escutam sintam a mesma energia que eu sinto em cantar. E é mais ou menos isso. Sensacional, pessoal, sensacional. E saiba que essa expressão sua, sustentada, tem milhões de pessoas esperando, porque tudo no universo tem sentido. Tudo tem um sentido. Então, essa expressão sua, esse amor seu pela música, ele ele é encaixado completamente com milhões de pessoas. Isso serve para todos vocês, tá? Eu já falei isso algumas vezes e eu quero reforçar muito aqui para vocês, tá? Principalmente para que vocês saiam totalmente de qualquer comparação. Incrível, Wilde. Deixa eu só arrumar aqui. Ah, peraí, peraí. Agora foi. É sobre isso, pessoal. É sobre servir e estar aberto para abundância, para receber os frutos do seu servir. O game do TikTok, eu sempre falo com vocês, o, a competição que o Josa, o Paulinho participou ontem, aquilo só foi uma retribuição pelo que eles estavam fazendo, pelo quanto eles estavam servindo e por quem eles são. Então ali a Fernanda estava falando comigo, a gente estava conversando hoje sobre o resultado do Josi e a gente falou, Mó, a gente já sabia. Ela já sabia. Ela já sabia. Pela frequência, pelo servir, pela entrega, já estava tudo combinado. Aí você fala, nossa, já estava tudo combinado, a gente já sabia que ia acontecer. Porque
Principalmente que a gente consegue fazer essa leitura de onde o artista está se expressando e o que ele está se sustentando ali dentro do TikTok. Voltando Sim. aqui do tema que eu quero falar hoje com vocês, o seguinte, na primeira aula da semana passada, eu falei que existe uma lei do universo que assim como é dentro é fora. Para você, imagina você ter um cenário que você prefere. Esse cenário, para que ele aconteça, você precisa se tornar a pessoa que reflete esse cenário. E aí, a grande jogada que exige um esforço para vocês fazerem é arquitetar o plano que vai transformar você no ser que reflete o cenário que você prefere. Conseguiram compreender? Isso é bom até escrever. Você tem um cenário. A partir desse cenário, você precisa se perguntar: esse é o caminho para criar esse cenário? Quem eu preciso me tornar para refletir esse cenário? Aí, quem eu preciso me tornar para refletir esse cenário? E aí, o seu planejamento semanal, ele gira em torno de se aproximar do ser que reflete aquele cenário desejado. Pessoal, observem se você está atuando sobre essa perspectiva. Exemplo, exemplo, ser um excelente criador de conteúdo é essencial para o cenário que você imagina? Respondam. Ah, eu quero 100 mil seguidores. 100 mil seguidores, ele uma consequência, é uma consequência de você ser um excelente criador de conteúdo. E aí, onde que entra o plano? Vou fazer. Aí depende da velocidade que você quer se transformar. Tem gente que quer se transformar de uma maneira mais intensa, tem gente que quer se transformar de uma maneira mais lenta e tá tudo bem. Qual que é o planejamento semanal? Quantos conteúdos você vai fazer por dia? Não para viralizar. Você não está fazendo conteúdo para viralizar, você está fazendo o conteúdo para ser um excelente criador de conteúdo. E naquele desenvolvimento é inevitável. Naquele desenvolvimento da produção de conteúdo, vai chegar um momento que você vai ser um excelente criador de conteúdo e o que vai espelhar na sua realidade? Milhares, até milhões de seguidores. Quem conseguiu compreender essa lógica? E ó, o prazer, ó, gente, tenham prazer e comemorem por ter feito. A vitória está em executar aquelas atividades que você se propôs para se tornar quem você quer se tornar para que reflita a realidade que você prefira. Então, se eu fiz o conteúdo, eu venci. Se você fez o conteúdo, ali você chegou. Se você fez a live, você chegou. Se você fez a live, você chegou. E é uma mágica que eu falo assim, cara, o melhorar, o me transformar
é o prazer. E aí façam essa autoinvestigação para ver se você está de fato curtindo o se transformar no ser que reflete o resultado que você quer, porque isso é muito divertido. Se transformar é o prazer. E, e olha, ao você observar essa transformação sua e os cenários modificando, melhorando, você imagina o poder que está nas suas mãos de criar qualquer cenários, qualquer cenário, criar qualquer cenário. E aí, uma coisa que é importante, uma coisa que é muito, muito, muito importante que eu vou acrescentar aqui hoje. Existe uma disposição necessária, existe uma energia necessária para conseguir transformar o ser. Existe uma energia. E essa energia, ela é determinada, que eu quero que vocês compreendam que hoje que é um acréscimo. Imagina você ter uma visão, você tem um cenário, você sabe as situações que você precisa se colocar para se transformar naquela pessoa que vai refletir aquele cenário que você quer. Então tem uma distância do ponto A para o ponto B para ser percorrida, só que você olha para si e você não tem combustível. Você não consegue percorrer aquela jornada de transformação porque você não tem energia vital. Escolha, escolha alimentos, hábitos no seu dia a dia que te dão energia vital. Se sua energia vital está sendo drenada, por exemplo, rolando feed de rede social, se ela está sendo drenada com alimentos que tiram energia ao invés de te dar energia, alimentos ultraprocessados, tudo que não é comida de verdade. Se você não toma sol, pelo menos 20 a 30 minutos por dia, tudo isso deixa a sua vitalidade baixa. E sem esse combustível, a gente não consegue, a gente não consegue percorrer a trajetória de transformação do nível do ser para refletir a realidade que a gente deseja. Conseguiram? Eu acredito que eu não falei isso para vocês na semana passada e eu quero que vocês tenham consciência disso. O que me energiza, o que tira minha energia. O que me energiza, o que tira minha energia. E você precisa colocar dentro da sua boca, você precisa fazer escolhas em tudo que te energiza. A bebida alcoólica, ela tira energia de transformação no nível do ser. Tipo, se você beber muito, uma das coisas que na minha história, pessoal, eu tinha o hábito de beber, tomar cerveja todo final de semana e tal. E eu sabia que eu queria mudar de vida. Eu não ganhava a quantidade de dinheiro que eu queria, eu não estava no cenário de vida que eu queria. Então eu queria uma outra realidade, eu queria um outro cenário de vida. E eu consegui conceber quem eu precisava me transformar, o que eu precisava fazer para criar aquele novo cenário de vida. Mas eu estava ali todo final de semana, às vezes meio de semana, tomando cerveja, bebendo, comendo besteira. E chegava ali no meio de semana, era na segunda, na terça, na quarta,
eu não tinha a energia para conseguir fazer aquele processo de transformação. Até que chegou o momento que eu falei, cara, acabou, chega, vou fazer o que tem que ser feito, porque eu não vou ficar aqui nesse cenário que eu não prefiro. E aí foi quando eu, de forma intencional, eu parei de beber, entrei num CrossFit, comecei a me alimentar bem, perdi 10 quilos e fiquei rico. Desse jeito. Aí quando eu fui ver, falei, ó, cheguei, cheguei. Aí tava lá no cenário maravilhoso, no cenário que eu queria. E aí eu voltei a beber, mas de forma sábia. Pouco, uma taça de vinho, numa ocasião muito especial, inclusive de uma ocasião energizante, de forma que aquilo pudesse me elevar em ambientes para fazer rapport, me conectar com pessoas, para socializar com pessoas que me energizavam, me colocavam para cima. Então, por exemplo, eu estava em São Paulo me conectando com a galera em outro patamar. E aí tinha um cara lá que eu queria me conectar com ele. Foi assim, magnífico, magnífico, magnífico. Ele estava lá tomando um vinho branco. Eu falei, irmão, vou tomar um vinho branco com você. Ele falou, senta aqui. Sentei do lado dele. Nós ficamos 2 horas conversando. E a frequência daquele cabra. Tá, 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 tá. Eu falei assim, caralho, eu saí de lá com energia. Eu tomei uma tacinha de vinho. Entendeu? Então, fazer as escolhas conscientes, porque a gente não, se a gente a gente drenar a nossa energia, a nossa força de vontade, o nosso combustível, como que a gente vai fazer o processo de transformação do ser para a gente sair do ponto A para o ponto B para criar a realidade que a gente quer? Vocês conseguem compreender? Então, essa aula aqui, além de trazer essa clareza para vocês do foco, eu estou trazendo também do combustível, que às vezes você já sabe em quem você precisa se transformar, tá claro. Pode ser que a equação, o que falta nessa equação de transformação na sua realidade é o combustível, ok? E, inclusive, nosso amigo Léo aqui, Rafa também, a galera aí que mantém a energia no talo, pode compartilhar com vocês. Léo, se quiser compartilhar e compartilhar lá no grupo também como ter energia vital infinita. Existem uns hábitos. Você quer falar, Léo, disso aqui? Você gosta? Manda aí. Liberei seu áudio. Então, pessoal, prazer aqui estar falando com vocês. É sempre um prazer estar falando no meio de artistas. Eu fico muito animado de estar no meio de vocês o tempo todo. E, cara, a energia vital é como o Samuel falou. Ela veio de uma alimentação muito boa, muito regrada, que alimenta a minha energia. Então, alimentos que sementes têm muita energia, sementes têm a vida, gorduras boas, qualidade de sono bom. E, pessoal, a essa energia vital que o Samuel está falando, ela criou a minha realidade em 7 meses. Eu saí de uma pessoa ali sem perspectiva de vida, sem nada, praticamente, no limbo, para onde eu estou hoje. Então, essa energia vital, ela me deu força de criação. Para os homens, energia vital
segurar ali essa energia para você, tá? Principalmente. Isso ajuda muito na criação da sua realidade. Essa energia, ela é a criadora de tudo. Essa energia que a gente tem, essa energia sexual, que é a mais forte de todas, ela é a criadora de toda a realidade. E ela que criou a minha realidade em 7 meses. Incrível, pessoal. 7 meses, essa energia vital lá em cima criou uma realidade totalmente diferente da minha vida. É uma energia sem fim. É uma energia onde eu chego no final do dia e ainda estou cheio de energia. Eu estou aqui agora, eu não dormi essa noite, eu viajei, não dormi. Eu estou aqui agora cheio de energia. Cheio de energia. E eu vou até de noite hoje, não vou dormir. Fazendo reunião, fazendo live, cheio de energia. Esse é o poder da energia vital. Galera, magnífico e dê atenção a esses detalhes porque eles fazem muita diferença. A velocidade sua de transformação tá também diretamente proporcional à energia que você, o combustível, o quanto de combustível de energia que você tem no seu corpo. O Rafa vai falar aqui também, e depois eu quero chamar o Josa, que entrou aí, para ele falar da experiência de ontem para vocês, para inspirar e para a gente sair muito energizado aqui para iniciar a nossa semana. Fala, Rafa. Libera o mic aí. Aí eu solicitei aí para liberar o microfone. Estão me escutando? Agora sim. Agora sim, boa tarde, pessoal. Prazer aqui estar com vocês esse conteúdo maravilhoso. É o conteúdo que transforma a vida. Transforma completamente. É mudar o ser para mudar o fazer para depois ter. Só que às vezes a gente quer inverter essa ordem. E compartilhando um pouquinho sobre a energia, completando o que o Léo falou das sementes. Inclusive, acho que o João falou aqui que come semente de abóbora. Isso é excelente para energia vital. Semente é energia e ela nutre o sêmen. Então, a semente de abóbora é ótima para a próstata também. Então, quando a gente tem energia vital alta, a gente tem essa força de vontade para conseguir executar o que a gente precisa executar. E, além do ponto da alimentação, das sementes, as gorduras, as boas gorduras. Então, por exemplo, óleo de coco, abacate, carnes gordas, essas boas gorduras, a gente pode ensinar o nosso corpo a treinar ele a usar a gordura como principal fonte de energia. E ela é diferente do carboidrato. O carboidrato, ele dá picos de energia ao longo do dia. Não sei se vocês já comeram um prato de macarronada e depois se sentiram meio letárgico. Isso acontece pelo pico de insulina, depois da queda, e aí parece que quando você se alimenta com muitos carboidratos, com excesso de carboidratos refinados, você está drenando a sua energia vital. Então, colocar uma alimentação mais rica em gorduras ajuda a ter uma estabilidade na nossa energia ao longo do dia. E não só isso também, Samu, eu vejo o pilar do sono, cara, como você falou do sol, né? Mas é o sol e o sono também. O sono, ele é essencial para que a gente possa manter esse alto nível de energia. Eu li um livro recentemente, Samu, que não sei se você já chegou a ler, chama Mude seus horários, mude sua vida. Ele é incrível porque ele fala um pouquinho do nosso ciclo circadiano. E eu sei que a questão das lives dos artistas, eu não sou um, mas é a questão da festa, né? Agora a festa da consciência, é a live, a galera tá junto ali. Eu sei que acontece muitas lives de madrugada. E esse é um período que você tem que ter consciência que você ficar acordado nesse período, isso drena da sua energia vital também. Porque biologicamente, se a gente olhar para a nossa história como espécie,
né? Quando não existia energia elétrica, a gente ia dormir justamente quando o sol abaixava. E hoje a gente tem essas telas que elas estão mexendo nos nossos hormônios e impedindo muitas vezes a melatonina ali de trabalhar e te dar uma boa noite de descanso. Então, quando eu mudei meus hábitos, tanto de comer quanto de dormir, de acordar, tudo mudou. Eu era aquela pessoa que achava que eu era noturna, mas era porque eu não tinha essa consciência da importância de eu acordar de manhã, o tanto que a primeira hora do dia ela é importante para dar energia para todo o nosso dia. Então, para finalizar, faça uma revisão da hora que você vai dormir, da hora que você acorda. Tente manejar a sua rotina dentro das 24 horas em horários que potencializem a sua energia. O nosso corpo responde a diversos hábitos diferentes de acordo com o horário. Existem melhores horários para realizar as coisas. Se você pesquisar sobre isso, você também vai conseguir potencializar seu nível de energia e de execução e de resultado. Tamo junto. Gratidão. Valeu, Rafa, gratidão por compartilhar. Então a gente trouxe esse tema aqui para que vocês deem a devida atenção, porque não tem jeito, isso é base. Isso é base de transformação, galera. Não tem como, base de transformação. Pelo menos até dar uma. Eu estava contando pro Léo ontem, pro Léo e pro Javier, que eles estavam aqui em Florianópolis, que eu dei uma mudada de cenário assim radical e depois eu descansei. Falei, descansei, fiquei de boa. Falei, cara, vou ficar aqui, tá tudo maravilhoso. Vou dar uma relaxada, assistir a filme até tarde, mas por escolha própria, por escolha consciente. Aí, a partir do momento que eu quero dar uma outra oitava, cara, vou dar mais uma nota alta aqui na minha realidade. Aí, opa, eu já tenho que ser mais consciente das escolhas que eu faço no dia a dia para orquestrar tudo de uma maneira que encaixe perfeitamente com o cenário que eu escolhi criar novamente. Entendeu? Então, se você está no momento em que você quer dar uma mudança de realidade radical, você precisa ser, você precisa ser consciente da alimentação, consciente do plano e consciente, eu falo, né, tem uma coisa importante aqui, final de semana. Final de semana, ou ele te alavanca ou ele te derruba. Porque vem os amigos, vem a família, vem não sei o quê, vem não sei o quê, e aí você está conectado com aquela transformação, e aí num sábado, no domingo você desliga, papo, você desliga daquela transformação, você cai dentro, vai numa festa de criança, come bolo e tal, come açúcar, bebe demais, não sei o quê, e aí você percebe que você desconecta daquele processo de transformação e às vezes para você reconectar demora. Fala, nó, me desconectei daquele processo de transformação que eu estava. Então eu percebi, caramba, me desconectei. E quando a gente vai desconectando, a gente vai atrasando. Se não desconectar de vez. Ou a gente atrasa, ou a gente desconecta de vez. Então, analise muito bem as suas preferências, as suas prioridades na sua vida agora e escolha você. Uma coisa que eu sempre falo aqui, ó, gente, nunca, se você quer mudar um cenário agora, você tem claro isso na sua cabeça, algo que a gente colocou isso na nossa consciência. Eu quero mudar a minha realidade. E aí a gente vai e às vezes tem uma crença inconsciente de querer agradar os outros. Ah, cara, essa festa de família aqui, chega as pessoas e tentam colocar um peso em você. Isso aqui você não tem, às vezes, um cônjuge, seu namorado, sua namorada, seu esposo, sua esposa. Isso aqui você não tem como você não participar. Isso aqui me embatava.
E eles colocam um peso danado. Não, você tem que ir. E eu falo que eu gosto do que tem que nada, né? Eu falo pra mim, eu não tenho que nada. Não, eu não tenho que nada. Eu vou se eu quero, se aquilo faz sentido pra mim. E aí, às vezes, a gente tem um desafio dentro de casa de, ó, chamar a família e falar: eu estou num processo de transformação da minha vida. Eu quero muito isso agora. Nesse momento, eu vou estar com a minha energia concentrada dentro disso, porque eu não quero me desconectar. Eu quero estar com o meu cenário em mente, eu quero estar com as minhas ações alinhadas, tudo alinhado, pensamento, emoção, ação, tudo alinhado com a transformação que eu quero. Nisso aqui que eu tô falando com vocês, muitos se perdem, muitos ficam pelo caminho, muitos, porque não sabe dizer não ao que não leva para o cenário escolhido. E aí você fica triste. A gente fica triste. Quem não fica triste que sente aquele peso na consciência porque escolheu algo que não era condizente com o cenário que você deseja? E a tristeza, ela não é uma punição, ela é uma instrução para você retornar para a linha. A tristeza, nem o sentimento ele é punitivo, eles são instruções, são instrutores para que você se aproxime da evolução do ser, para que você se aproxime do amor, para que você se aproxime da bondade. E aí, quem tem esse desafio? Gente, comenta aí, quem passa por esse desafio familiar, de amizade? É como dizer não para a abundância. Então, se você quer dar uma oitava, você quer dar um cenário, foco, concentração, energia sustentada, foco, concentração, aquilo acontece mais rápido. Todos nós passamos por isso, é um desafio. E agora eu quero chamar o Josas. O Josa, cadê ele? Para dar um. Cadê ele? Tá aí? Cadê você, Josa? Se puder ligar, abrir a câmera. Aí. Mexe com essa galera aí, Josa. Solta a frequência para eles aí. Câmbio, alô, cadê? Aí. Oiê, Olha boa ele aí, tarde. gente. E aí, galera? Todo mundo bem? Cadê? Ai, todo mundo Vocês me ótimo. veem? Todo mundo Sim, me vê? Tô aqui falando com vocês enquanto eu tava lavando louça e colocando roupa na máquina. Aí agora eu sentei aqui. vida normal continua, né? É, uai. Cara, conta o que que você falou pra Fernanda. Vocês estavam conversando. Uai, nós falamos demais. A Fer falou que ela sempre fala, porque tudo que acontece ela sempre já sabia. E ela já falava. Ela sempre fala das coisas antes. E a gente conversou sobre alguns pontos importantes. Eu procurei ela de madrugada, mandei mensagem para a gente tentar conversar. Hoje eu precisava alinhar alguns pontos com ela, mas a gente conversou um pouquinho, né? E eu fico muito impressionado como tem detalhes específicos do que eu queria que estão acontecendo. Então, eu converso com muitos colegas, né? E eu sabia muito bem o que eu não queria. Eu não queria um time tóxico, eu não queria pessoas que me atrapalhassem, pessoas que não fossem alinhadas comigo, e eu passei por desafios importantes no começo da minha caminhada aqui no TikTok, e fazem 9 meses, né, que eu tô aqui, não faz muito tempo. Mas ali no começo eu passei por umas catarses mesmo, assim, pessoas chegaram para me mostrar o tipo de coisa ruim que podia acontecer, sabe? E aí ali eu aprendi muitas coisas. Eu falei isso ontem quando eu tava agradecendo lá. Eu entendi que eu precisava realinhar minha energia, assim, mudar algumas crenças, me modificar, e eu me modifiquei.
e automaticamente tudo mudou ali e começaram a vir pessoas muito mais alinhadas. Então, o que veio para mim, além dos números que veio ontem, que foi insano, foi incrível, eu acredito que ontem foi aberto um portal na minha vida. E tipo assim, além disso, eu tive a prova de que os detalhes do que você quer pode acontecer também, sabe? Só que esses detalhes, eles não vêm de um jeito que necessariamente você criou na sua cabeça. Você tem que, eu quero desse jeito, eu quero gente boa do meu lado, eu quero gente maravilhosa. Como que as pessoas vão ver? Como que vai acontecer? Não sei. Então, eu sabia que eu queria gente boa, eu sabia que eu queria qualidade de relacionamento com o meu time, e eu queria muito resultado. E eu larguei mão e fui vivendo a vida, entendeu? Então, lidando comigo mesmo, com os meus desafios, com minhas catarses internas. Eu estou no momento, os últimos dias têm sido de muita transformação, de integração, de sombra. Eu tenho vivido dias caóticos, períodos de transformação, e tenho integrado muitas sombras e ativado lados meus que o universo já tinha me falado que eu precisava integrar e que está sendo integrado de força, de energia, de correr atrás, de mostrar gana, que eu não tinha isso, eu não colocava para fora por alguns motivos. E eu me senti cada dia mais confortável com o meu time. Começou a chegar gente assim, me incentivando, bora! Então bora, sabe? E, e é como se fosse um lado meio selvagem, assim, que eu sempre abafei, que está sendo colocado para fora, com todo o amor, com toda a alegria de existência, com toda a alegria de experimentar a vida a cada dia. O que você falou agora há pouco da transformação, de você se alegrar com a sua transformação, alguma coisa assim, uma frase que você falou. Isso me pegou muito, porque todos os dias eu me vejo sendo uma pessoa diferente, e aí o meu processo de transformação tá ficando mais rápido. O tempo tá passando, eu tô me transformando mais rápido. Aí eu tô conseguindo de um dia pro outro, às vezes, observar que a minha perspectiva foi alterada muito rápido. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal, cara. É muito doido. A Fer falou alguma coisa aqui. Não sei se ela quer que eu fale alguma coisa, Fer. Cadê, Fer? Não Não, tô eu vendo. tava falando. Vocês estão me ouvindo, galera? Sim, Tô. É porque, como eu tô com o Josa desde o começo, gente, o Josa participou de muitos programas saindo nas primeiras rodadas. Muitos. Ele saía logo nas primeiras rodadas. E aí, só que eu sempre olhava e eu sabia que um dia ele ia ser top 1. Inclusive, ele foi num dia histórico, né? Porque ele fez a maior pontuação que alguém já fez naquele programa. Mas o que que eu queria pontuar é que o ponto é que muita gente não aguenta passar por esse processo de ser o primeiro a sair, de ter o fracasso, entre aspas, só que aquilo não é um fracasso, aquilo é onde você está sendo moldado. Por instruído. isso que é tão importante a gente estar sempre, sempre, sempre com a nossa visão no lugar certo. E aí o Josa, ele conseguiu manter muito isso. Eu falava, você vai participar, não, mas eu não tenho time. Mas você vai participar, mas você vai. E ele estava se moldando, ele estava se lapidando ali aos pouquinhos, até chegar no resultado grandão. E o resultado grandão não é só aquele resultado. É isso que é muito louco, a gente tem que prestar atenção. As lives, elas não são resultados únicos e aleatórios e aquele número. É tudo uma na janelinha do programa. Travou. Eu lembrei de todos os programas que ele estava lá. Tô travada? Agora voltou. Eu lembrei acontece, mas não é aguentando, porque ele estava fazendo uma coisa que ele ama servindo. Então, esse é um dos maiores ensinamentos, e o outro é que ele me falou hoje sobre como ele criou a comunidade forte dele. Isso eu achei incrível. Ele emanou uma parada internamente mesmo, que ele chegou para mim, eu lembro, ele chegou para mim numa reunião e falou: Fê,
eu quero que cheguem pessoas assim, eu quero que cheguem pessoas assadas. Eu falei, você precisa se tornar essa pessoa para que essas pessoas cheguem. E aí ele, mas eu tenho que ir. Eu falei, você não tem que nada. Não tem que, igual o seu meu, não tem que porra nenhuma. Você faz exatamente do jeito que você quer. Aí ele pegou essa frequência. Fala aí, Jô. Peraí, deixa eu liberar o mic aqui. E aí não só veio o time, mas veio o time com pessoas que realmente ele gosta de se relacionar. Isso que É, é o mais incrível. Pode falar. eu vou desligar aqui que o povo tá me coisando aqui. Pronto, estavam me ligando. É, isso é uma coisa muito interessante, porque eu passei por um período complicado. Deixa eu colocar no modo avião aqui que eu. Então, Agora foi. oi, câmbio, voltei, coloquei no modo Beleza. avião. Eu passei por coisas que eu precisava passar no início ali, eu tive alguns problemas que foram muito importantes para eu entender algumas coisas e aprender e tal. E aí, quando eu passei por essas questões, passaram-se alguns dias, eu sabia que tinha mensagens para mim ali, né? E aí os dias foram passando, fui tentando entender e tal. Aí chegou um momento que eu, tá, entendi algumas coisas. Aí eu conversei com a Fer também sobre isso, conversei com alguns outros colegas também. E eu não agia com clareza sobre o que eu merecia receber. E eu não tô falando de dinheiro agora, eu tô falando de relacionamento mesmo, sabe? De relação. Então, como eu tive uma realidade financeira desde pequeno, de pouca grana, assim, quando tinha questões com presentes, eu enxergava de um jeito meio quase como se eu ficasse pendurado com a pessoa, assim, sabe? Porque não era palpável para mim, então eu não me relacionava muito bem com aquilo. Quando eu comecei a entender que eu tinha que me posicionar num lugar de merecimento, e aí não só sobre os presentes, mas sobre as relações, eu não preciso ter que passar por uma dificuldade com alguém para poder receber algo dessa pessoa. Eu não preciso deixar de ser eu mesmo, deixar de fazer o que eu quero, ter que fazer coisas que estão me dizendo para fazer, só porque estão me apoiando, seja financeiramente ou seja dando suporte na minha live. Quando eu fui integrando esse tipo de coisa, tudo foi fluindo. Aí foi chegando gente que o povo nem música pede, bicho. Sabe? Canta aí, qualquer coisa que você cantar, tá ali. Sabe? Tipo, nessa vibe, bicho. Sabe? Então, é, dado essa virada de chave, começou a chegar pessoas. Aí eu sempre vou nos degraus, assim, de degrau a degrau, alguns são mais altos, assim, mas eu sempre vou numa crescente, assim, né? E aí foi chegando pessoas que foram me trazendo confiança, porque eu fui acreditando, colocando dentro de mim essa informação, e foi chegando gente. Quando veio chegando gente, eu falei, cara, tá acontecendo nesse momento, essas pessoas já estão aqui. Então quer dizer que vai continuar. E aí vinham me dando essa força, sabe? O meu próprio time vinha me dando essa força. Porque o jeito que eles agiam comigo era como se eu fosse muito incrível, eu não precisava fazer mais nada. Chegaram as pessoas que me fizeram entender que eu não precisava fazer mais nada, eu só precisava estar lá, cantando e me dedicando do jeito que eu me dedico, porque eles gostam do meu lado, desse meu lado dedicado, sonhador, que acredita, são alinhados com isso, sabe? E aí parece que eu só tinha que viver lá, eu compliquei muito antes de entender isso, sabe? E foram muitos anos pensando, entendendo as coisas desse jeito. Então, cada, cada, cada camada da cebola que sai assim me mostra que é bem mais simples do que eu pensava. Eu realmente, durante esses anos, sem informação, eu vim colocando muita trava mesmo. Eu vim atrapalhando muito. Aí agora eu mesmo que tô tirando, graças a Deus. Olha, eu vou dar umas instruções de causas dentro da comunicação toda do Josa, como isso tudo aconteceu, para que vocês entendam. No dia, ele entrou nesse ponto no dia que ele escolheu quem ele é. Então estava acontecendo situações que ele não tinha preferência, que não combinava com a vibração dele e aquilo estava trazendo peso.
e ele falou assim: eu vou tirar os pesos. Olha, isso aqui eu não prefiro. E ele foi eliminando o que ele não preferia. À medida que você vai eliminando o que você não prefere, vai sobrando você. Quanto mais sobra você, mais vai tocando a sua autenticidade. Quanto mais expressa a sua autenticidade, mais pessoas harmônicas com você vão chegando, mais o fluxo de troca do dar e receber, mais no ciclo da abundância você entra. E toda as, ó, aí a gente tem aqui, pessoal, dentro de nós, a mente limitada e a mente superior. A mente superior, ela atua através da confiança. É como se a mente limitada nossa ela estivesse no vale e a mente superior estivesse no topo. Então ela consegue ver ter uma visão de drone. A mente superior, ela sabe ela sabe de tudo que você precisa passar para que aquele cenário que você deseja criar aconteça. A mente limitada, ela não consegue conceber todos os acontecimentos necessários, planos necessários para que aquele objetivo seu aconteça. E aí é menos racional e mais na confiança. Então, cara, o que está acontecendo no meu dia a dia são instruções da minha mente superior para manifestar as coisas que eu quero do jeito que eu quero. E aí ele falou sobre eu estava tranquilo. Eu estava tranquilo, eu estava confiando. E no que ele chamou de problema, que eu chamo de instruções, estava ensinando a mente superior, gerando as circunstâncias onde ele extraía a sabedoria necessária para que as coisas acontecessem do jeito que ele de fato queria que acontecesse. Vocês conseguiram compreender essa linha do tempo? Conseguiu pegar, o Josa? Você fez isso consciente? Sim, consciente. Você sabia que o problema tinha instrução? Sim. Porque eu tinha estudado sobre isso, então eu sabia. Aí eu fico esperando aprender depois que passa os BO, a gente fica esperando para assimilar e entender. Mas eu já sabia que era assim que funcionava. Aí fica um pouco mais fácil, porque você não sofre muito, né? Você passa pela dificuldade ali, mas você já sabe que vai passar e que vai vir uma informação legal. Eu já sabia, mas antes de eu saber, eu nadava assim e sem me movimentar, quase me afogando, porque eu não tinha informação, né? Então vinha muita coisa para mim e eu não pegava. Só depois que comecei a aprender mesmo sobre E como o ele, universo funcionava que comecei ele, a ele evoluir. identificou, gente, com ele mesmo, ele fez revisão do sistema dele de crenças. Vocês conseguiram pegar? Então, peraí, por que que eu estou escolhendo? Peraí, o que que tá me fazendo me apegar a alguma pessoa que me manda muito dinheiro? Aí ele pegou uma crença dele de que ele tinha uma dívida com aquela pessoa que apoiou ele e que estava dentro de uma escassez que veio de um não merecimento da infância. Ele pegou e fez essa revisão de crença constante e foi escolhendo novas perspectivas. E ele falou: cada dia eu estou mudando de perspectiva. Cada dia que a gente muda de perspectiva, a gente está mudando de realidade. Você conseguia ir É na isso. raiz das suas crenças? Sim, tá, é porque antes da minha vida começar a acontecer essas coisas, eu fiquei muito tempo estudando sobre expansão da consciência e meditando. Só que aí eu acho que eu estava passando por questões internas importantes que eu não senti, não percebi antes de tudo começar a se materializar. Então, quando começou a acontecer, eu já tinha um básico de informação nesse sentido, sabe? Para conseguir identificar que tudo era uma mensagem, que tudo estava dentro de mim e tal. Aí cada coisa que eu passo assim, eu percebo que acelera o processo. A próxima é mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Quando é consciente é mais rápido. E aí, É, e aí, uma outra coisa que muito interessante que existe vamos se dizer assim, a morte da versão anterior que ele falou aí. É como se aquela outra versão dele ela tivesse sendo deixada
de lado para sustentar a versão nova. E nesse processo existe incômodos, inclusive no corpo, porque aquela versão antiga, imagina é uma versão sua que ela está desaparecendo e ela conflita dentro de você até ela de fato sumir. É bem, bem complicado, é horrível. É Porque horrível? você sente como se tivesse. Você sente como se tivesse um negócio dentro de você gritando no começo. Aí, hoje eu ainda sinto a mesma coisa, só que a gente vai acostumando mais, né? Mas uma vez, eu nunca esqueço, uma vez eu fui fazer uma terapia e eu falei pra terapeuta, eu sinto como se o meu ego, foi um dia de live que eu ganhei um monte de presente, que eu nunca tinha feito aquele número. Cada dia, né, vai sendo um degrau, você vai rompendo, né? E aí, naquele dia, no dia seguinte, eu sentia que o meu ego é como se eu tivesse, como se eu fosse um recipiente, o meu ego estivesse batendo assim para sair porque ele estava perdendo controle, porque ali eu entendi que ia muito além do que eu já conhecia. E aí, quando o ego percebe que você vai para o desconhecido, fica desesperado. Então, eu falei para ela, eu sinto como se meu ego estivesse tentando encontrar uma lacuna para se enfiar. É desse jeito, galera. E aí, não deixa ele vencer, não. Faz ele grita, porque ele quer É, ficar no mesmo lugar. é, Ah, é. É difícil, mas não. acho que travou ali. Segura um pouquinho que não morre, não. Aí. Presta atenção que isso aqui é muito poderoso, viu? Fala aí, Josi, repete o que você falou. É difícil, mas. É difícil, mas não morre. Morre não. Pode Não deixar ele morre, não. espernear. É igual a criança, é igualzinho a criança birrenta, gente. Igualzinho a É, criança. eu não tô conseguindo ligar meu som. Peraí. Eu vou ter que Ouvindo? colocar. Vou ter que colocar no. Eu vou fechar minha câmera que eu vou colocar no ouvido, porque não tá abrindo no Tá, alto-falante de carregar o telefone, tá? beleza. Coloquei aqui no ouvido. Tá ouvindo? É igual a criança esperneando. Tô. É igual a É criança esperneando. exatamente isso. Mas assim, eu tenho muita compreensão de como que as coisas são quando você está em fases diferentes. Então eu sei que eu vou evoluir muito, 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 muito. Só que eu também me lembro de como era no começo. E é uma sensação muito, muito ruim, principalmente quando você não passou por algumas experiências que são importantes. Então por isso que eu acho importante a gente falar para persistir que vai dar certo, porque às vezes a gente sente, principalmente no início assim, que que a gente tá dando murro na ponta da faca às vezes, sabe? Sim. Você não entende, você assimila como se fosse um sofrimento que não acaba, e aí depois, só depois que você entende que nem é um sofrimento de fato, que daí fica mais leve, porque você enxerga de outro jeito, com outra visão, de experiência de vida, e não de tormenta, de sofrer, de dor, mas sim de experiência da vida acontecendo, das surpresas, do desconhecido todos os dias, em todos os momentos. É, nada de. Exatamente. Ó, o que ele trouxe aqui é muito, muito, muito valioso. E é difícil até ficar fácil, como tudo na vida, viu, gente? É difícil até ficar É fácil. isso. A, o caladinho, né, Léo? Léo tem uma frase caladinho. A gente tem uma brincadeira, Josi, aqui. Nessa mudança de versões nossa, a gente tá com Hum, uma brincadeira agora, desaparece caladinho. é Desaparece isso. caladinho, caladinho. Deixa embora, caladinho. É Aquela isso. versão antiga que não reflete a realidade, que não vai refletir a realidade que você deseja. Então, caladinho, entendeu? É isso, com certeza. Josa, gratidão por Muito compartilhar obrigado. aqui. Obrigado vocês. Muito Obrigado vocês, profundo, meu Deus do céu. muito útil. Tamo junto. Bora pra cima. Bora subir mais. Isso aí, bora pra cima, gente. Todo mundo tem que estar tem que estar todos os cantores no top 10, no top 20 do diário, gente. E Bora, bora. feliz, que tem que estar Feliz. 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 Sempre. É o segredo.
Valeu, Josa. Galera, vocês querem. Já foi profundo, hein? Mas eu vou falar algo aqui pra vocês que anotem isso aqui, para isso aqui é para você meditar muito. A sua capacidade, pra você meditar muito nessa frase. A sua capacidade de transformação da sua realidade, ela é diretamente proporcional à sua habilidade de abandonar versões antigas e aceitar versões novas. Anotaram? Anote isso aqui que é muito, muito importante. Muito importante. A sua capacidade de mudar a realidade e cenário, ela é diretamente proporcional à sua capacidade de abrir mão das perspectivas antigas e aceitar perspectivas novas. De abrir mão de versão suas que não tem a ver com o cenário novo que você quer criar e permissão das versões que estão ligadas com o cenário que você quer criar. O, eu falei, Léo estava aqui em casa, aí eu falei assim, Léo, e o José também, você pode ficar tranquilo, você vai se transformando de forma muito agressiva e muito rápida, cara. Aí ele falou assim, por quê? Eu falei, porque você tem ideia solta. As suas ideias, elas estão todas soltas. Os seus conceitos, eles estão soltos. Ele não está preso dentro de conceitos. E aí, se ele não está preso, se os conceitos estão soltos, se ele está com neuroplasticidade, se chama neuroplasticidade, inclusive você pode fazer práticas de neuroplasticidade, é como se ele tivesse em estado de abertura. Aí ele está de estado aberto, ele fala: opa, essa lente, essa verdade eu quero pegar porque ela traz a realidade que eu quero. Ele já solta a antiga e já pega a nova e medita na nova e fica com ela. Essa aqui eu vou ficar com ela. Conseguiram sacar, gente? Fala, Paulinho. Paulinho vai. Abriu aí, tá me ouvindo? Sim. É isso que o Josa falou de mudar e tudo que vocês estão falando é bem realidade. Tipo, eu também passei por muita coisa assim, de desapegar, de coisar. Tipo, ano passado, eu vinha no meu melhor momento no TikTok. E aí eu fiz uma viagem, passei tipo 20 dias meio que sem abrir live, né? Passei de férias. Quando volto, meu TikTok é hackeado, entram, pegam todo o dinheiro que tinha dentro. Eu passei 60 dias praticamente sem minha conta e fiquei maluco. Eu disse, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? O que tem que deixar para trás? E nessa mesma época, meu time tem uma reestruturação, para vocês terem ideia, até o meu maior presenteador foi ele teve que ser bloqueado, porque tipo, era uma coisa que eu não estava feliz, não estava aguentando comigo. E dali para frente teve tipo uma transformação também, de totalmente mudança de forma de lidar, de como tipo de ser o que eu queria que as pessoas que chegassem fossem daquela forma, da mesma forma que o José falou, de tipo, pô, ter um relacionamento saudável com as pessoas, tá feliz, ter vontade de abrir live, tá se divertindo. É, cara, tipo, é meio louco que tipo, tá muito mais fácil de fazer live. Tipo, é muito leve, é muito fácil, é muito divertido. Tipo, não tem peso, não tem nada. Tipo, as pessoas falam, não, você não precisa fazer nada. Se você só abrir, já tá bom. Tá aqui. A gente quer isso, quer você aqui. Não quer. A gente às vezes fica pensando que tem que fazer aquilo, isso, é estratégia daqui, estratégia de lá, é repertório, é ser daquele jeito, é ser. Não. É só a gente se divertir e ser a gente. É muito louco. É muito louco. É muito louco, cara. Isso é muito louco. Gratidão demais por compartilhar, Paulinho. Você trouxe a frequência. Você trouxe a frequência. É muito simples. Se tá pesando, não é você, turma. Já solta logo. Se tá pesando, não é você.
porque o peso está impedindo de fato a elevação, o encanto, a mágica. Gratidão demais, Paulinho. Tamo junto. E o que a gente está falando aqui, pessoal, ontem o Paulinho, o Josa fez 1 milhão de diamantes, Paulinho fez 900 mil, 800 mil diamantes, né, 25 mil reais em um dia, e na frequência do artista ilimitado. O Paulinho entregou aqui a frequência do artista ilimitado para vocês. Tirar todos os pesos, tirar todos os pesos, porque à medida que você vai tirando pesos, você vai escolhendo você, aquilo vai ficando leve, vai ficando divertido, por ficar leve e divertido, você faz aquilo de uma entrega e de um dar tão potente que o receber ele se torna tão poderoso por consequência disso. Quem está conseguindo acessar, manda eu aí. Quem está conseguindo acessar, manda eu aí. Maravilha, maravilha. Léo, tá pegando o resumo dessa reunião aí? 365 dias com Samuel. Eita, nós. Vamos ter muitas coisas potentes aí, pessoal, esse ano. Esse ano nós vamos ter uns eventos presenciais do Artista Ilimitado. Aline, tá difícil, mas estou lutando. Tira o que é difícil, Aline. Tira o que tá difícil, tira o peso. O que que eu estou dizendo para mim mesma que está fazendo ser difícil? Para fechar aqui, antes de deixar uma mensagem final para vocês e uma excelente semana, sempre olhe tudo, se esforce para olhar tudo de uma perspectiva de unidade. A sua evolução ela vai ser muito maior. Quando você olha as coisas de uma perspectiva de unidade, você está dentro da frequência do amor. O que, o que eu estou aqui fazendo para vocês, eu estou fazendo para mim. O que vocês estão fazendo para os seus fãs, você está fazendo para você. Nós somos um só. E à medida que você eleva o próximo, você também se eleva. Você eleva o próximo, você também se eleva. Você eleva o próximo, você também se eleva. Até que o mundo, ele se torne, o seu mundo, ele se torne uma unidade. Ele vai se aproximando da unidade. Você não precisa brigar com o mundo lá fora. Você só precisa vencer a si mesmo. E ao vencer a si mesmo e ficar na frequência do amor, o mundo todo muda. Você entra numa outra realidade e você fala: caraca, parece que eu mudei de planeta. Você muda de planeta, de realidade, mudando você mesmo. Quem aqui sente que está vivendo num outro planeta? Acho que o Josa, em relação a 3 anos atrás, 4 anos atrás, quem sente que está vivendo em outro planeta? Eu estou em outro planeta. Falo assim, caramba, eu nem lembro daquele mundo que eu vivia. Vocês conseguem? Vocês têm noção disso, gente? Vocês têm noção disso? Outro planeta, você fala, caramba, peraí, eu modifiquei aqui dentro, eu estou em outro planeta.
Não consigo acessar as sensações antigas. Olha que isso. O Joseph pegou a nave e vazou mesmo. Nem consegue. Realidades paralelas. Pegou a nave e vazou mesmo. Doideira. E para finalizar, galera, pô, essa outra música. Para a gente começar a nossa semana. Estão escutando a música aí? Você vai perceber ao longo dos nossos encontros que é muito mais fácil do que você imagina a frequência do artista ilimitado. Sustentar essa frequência é expressar você para todo mundo. Nós estamos na era quântica, onde todo o mundo pode conhecer sua expressão autêntica. E esse processo de transformação, ele é divertido. Comemore a cada dia que você evolui 1%. Comemore a cada semana que você evolui 5, 6, 7%. Num ser melhor. Vamos com tudo para cima essa semana? Ó, quem tá no desafio aí, 3 vídeos por dia, 2 vídeos por dia ou 1 vídeo por dia. E as lives diárias, servindo as pessoas através do seu propósito, servindo mais, servindo melhor. Tamo junto, gente? Vamos juntos? Beijo para vocês. Ótima semana e até amanhã. Bora para cima.